confesso para vocês que por um instante eu pensei que este ano de 2025 a política ia dar uma apaziguada, ia dar uma tranquilizada, que as coisas iam ficar mais tranquilas, mas eu me enganei redondamente. Assim como a política internacional está aí pegando fogo, né? Vocês estão vendo aí o que está acontecendo aí entre os Estados Unidos e a Venezuela. Aqui no Brasil não está sendo diferente, gente, tá? Vejam só as informações que foram divulgadas, a fresquinha que acabou de sair do forno, e só comprova que a política brasileira vai ser um caos, um desastre nesse ano de 2025. Notícia divulgada agora, há poucos instantes, pelo... Esse vídeo aqui tá simplesmente assim, uma explosão de informação. Assistam para vocês não perderem nem um detalhe. Rapidamente, por favor, só não esqueça de se inscrever no canal, porque eu tô vendo aqui que tem muita gente aqui que tá me assistindo, tá sempre me acompanhando, mas até hoje não está inscrito aqui no nosso canal. Para você se inscrever aqui é totalmente gratuito, rápido e fácil. Só você olhar aqui embaixo, ó. Seu vídeo tem a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se. Clique em cima e automaticamente você já estará inscrito aqui no nosso canal. Vamos que tem muita coisa importante para trazer para vocês, muita coisa grave, né? A gente está acompanhando aí um tsunami, né? Das notícias, esse conflito internacional, né? Mas aqui no Brasil a situação tá trágica, tá caótica, tá um tsunami, um caos, e eu vou trazer as informações atualizadas a partir de agora aqui para todos vocês. Na tela, gente, vejam só, larguem tudo que vocês estão fazendo, que esse aqui vai ser um dos melhores vídeos que você vai assistir nesse dia de hoje, eu prometo para vocês. Veja essa denúncia gravíssima, feita pelo senador Cleitinho, e ele mostra o vídeo, faz a denúncia e ainda mostra o vídeo, vejam só. Compartilha esse vídeo para todo o Brasil. Olha a revolta dessa policial, mostrando uma capivara de um vagabundo, onde ela está revoltada de mostrar o seguinte: prende e solta, prende e solta. Presta bem atenção na revolta dela, mostra o vídeo aí. Quando a minha fala, o maior problema que a gente tem hoje é reincidência criminal. Todos os bandidos, né, nos seus 99%, quando a gente faz a prisão, já tem passagem criminal. Aí vocês prendem e mandam soltar. Exatamente. A gente vai ver se desabafo. Na verdade, eu até trouxe aqui para vocês. Opa, fez dever de casa, deixa eu ver. Isso aqui é a ficha criminal de um indivíduo que atua no bairro de Ipiranga. Ele foi preso 16 vezes. Que isso? Gente, é o mesmo criminoso. Sim. Aqui, é um rolo, né? E ele já está solto. Mas já passou. Ou seja, vai cometer mais estrago nas ruas. Sim. Por isso que a gente precisa da informação e da ajuda de vocês, principalmente a imprensa, de forma muito Olha a lavada de cara que tá dando na Globo. Olha a lavada de cara que deu na Globo. Vou ficar, posso ficar? Claro, por favor. Só peço a gentileza, são dados oficiais, tá bom? Obrigada, capitão. Peraí, o bolo é grande, deixa eu botar aqui em cima. Obrigada, viu, capitão? Muito obrigado, eu enrolo aqui. Muito obrigado, fica à vontade, que eu vou dar mais umas notícias pro pessoal de casa. Muito obrigada, a gente conta com o trabalho de vocês, é por isso que eu queria escutá-lo hoje aqui. Viu a lavada de cara que é a dona Globo? Por que eu tô mostrando isso aqui? Porque a Globo quase todos os dias fica mostrando, né, notícias de polícia, da questão da segurança pública aqui, falando mal da polícia. O que ela pediu aqui? Traga informação, traga a verdade. É isso aí que ela fez. E agora eu queria mostrar pra vocês, gente, mesmo a gente tá debatendo aqui, pode parar, a gente tá debatendo aqui sobre questão, né, de acabar com a audiência de custódia, fazer pena máxima pra bandido, igual um bandido desse que não sair da cadeia. Mas aí sabe o que tá acontecendo, gente? A Justiça do Brasil, né, STF, Ministério da Justiça, CNJ, inventou agora um tal de pena justa. Pena justa. Isso aqui vai chegar aqui para votar. Por isso que eu já estou mobilizando aqui, pra gente poder, você cobrar do seu deputado e senador, para não votar essa porcaria. Porque em vez da gente estar debatendo aqui, para poder prender e não soltar, vou mostrar algumas situações da pena justa para vocês, quer ver? Olha isso aqui, quer ver? Ó? Bolsa para presos estudarem, bolsa recomeço. Pensa comigo pra vocês verem. Você tem direito à bolsa? Você que está vendo esse vídeo, você é trabalhador, você recebe algum benefício desse? Não. Mas aí, um preso vai poder receber uma bolsa. É mais fácil ficar preso aí. Mais fácil cometer crime, ficar na cadeia e receber uma bolsa. Fora o auxílio reclusão que já tem, né? Agora a bolsa recomeço. Queria mostrar outra aqui também. Cota para ingresso do sistema prisional em concurso público. Também vai ter cota. Você tem direito à cota? Faço essa pergunta para você. Não tem direito a essa cota. Mas o presidiário vai ter direito à cota. Agora eu quero chamar a atenção aqui, que em vez da gente estar fazendo um trabalho para prender, você quer soltar, quer ver? Olha aqui, ó. Criação de mutirões para revisão de penas e solturas de preso. Vou repetir aqui, tá no sexto aqui, ó. Criação de mutirões para revisão, penas e solturas de preso. É isso mesmo. Mesmo a gente tá debatendo aqui, acabar com a audiência de custódia, que a audiência de custódia é uma que já faz isso, chega na audiência, vai lá e libera um vagabundo. Já viu várias matérias mostrando ele traficando não sei quantas toneladas de cocaína, chega na audiência de custódia e libera. Em vez da gente tá debatendo, acabar com a audiência de custódia, e a maneira com um vagabundo esse aqui, você vê a capivara dele ficar preso e não ser solto, aqui tá aqui no sexto aqui, ó, criação de mutirões para revisão de penas e solturas de preso. É isso mesmo, vocês estão ouvindo. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui para poder mobilizar vocês aqui, que essa porcaria vai chegar aqui no Senado, vai chegar no Congresso Nacional. Os deputados e senadores terão que votar isso aqui. Então já mobilize,
viraliza esse vídeo pro Brasil inteiro, né? E o mais importante, eu amei ver a policial desmascarar a Globo, lavar a cara da Globo. Foi bom demais. Então compartilha esse vídeo pra todo o Brasil e vamos pra cima, tamo junto. Lavou, né, gente? Aquela capitã, aquela policial, ela lavou a alma do povo brasileiro, esfregou na cara, né, da Globo, né? A Globo que adora passar um pano, né, pra esse desgoverno Lula, que tá aí, gente, pensando em trazer melhorias pra vida dos criminosos. Às vezes você pensa assim, não, Lula, esse governo vai trazer melhorias pro cidadão de bem, pro trabalhador que paga imposto. Não, a preocupação do Lula, gente, trazer melhorias pros presidiários, pros presos, pros criminosos, pros bandidos que estão lá dentro da cadeia. A pessoa tá presa e o Lula pensando em trazer melhorias para os criminosos. Só aí já é um tapa na cara da sociedade. Agora, o que essa capitã, gente, tá? Explodiu dentro da Globo, tipo assim, esse aqui é um bandido que já foi preso 16 vezes e a justiça vai lá e solta. A gente prende a justiça, vai lá e solta. Eu achei estranho, porque a Patrícia Poeta parece que quis se livrar da policial ali, da capitã, assim, tipo assim, nossa, cara, não pode fazer isso aqui porque a responsabilidade da segurança pública do Brasil tá sob custódia, né, de presidente da República principalmente, e o presidente da República agora tá aí trazendo projetos para beneficiar criminosos, então como é que a gente... Então assim, gente, vai na contramão. Ao mesmo tempo em que essa policial acabou de explodir essa bomba do que realmente acontece, a polícia prende, o judiciário vai lá e solta. Aí, do outro lado, o senador Cleitinho trouxe o Lula fazendo completamente o contrário, ao invés de trazer projetos para endurecer, né, toda essa questão da justiça em volta desses criminosos, o Lula faz o quê? Completamente o contrário, que é o que está aqui na tela para todos vocês. Um dia, gente, tá num passado não tão distante, eu ouvi um jornalista dizendo que parece que o Lula governa para bandido e não para pessoa de bem. Isso aqui é um dos exemplos que a gente pode trazer aqui para vocês. Próxima informação aqui. E uma decisão da Justiça Federal da Paraíba, que condenou 3 pessoas por envolvimento em desvios de recursos de obras no interior do estado, cita um caso em que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, teria recebido valores para destinar emendas parlamentares. Embora cite o nome de Hugo Motta, a decisão tem como alvos apenas o ex-prefeito de Malta, na Paraíba, Manuel Benedito de Lucena Filho, conhecido como Nael, seu filho e também um empresário do ramo de construção. Hugo Motta é citado no depoimento de José Aloísio Machado da Costa Neto, ligado à empresa Só Constrói, que ganhou a obra em Malta, custeada em parte pela emenda do atual presidente da Câmara. E qual o interesse do prefeito de executar ele mesmo a obra? Eu acho que já com entendimento, Excelência, do acerto feito com o deputado federal Hugo Motta, já que a emenda era do deputado. Certo. Né? O senhor saberia dizer que acerto seria esse? Se o prefeito repassaria algum valor para o deputado? Segundo Nael me confidenciou que seria 10% que o deputado federal tinha cobrado para poder mandar essa emenda para ser executada essa obra. Certo. Essa obra é de valor de 784 mil e alguma coisa, 10% disso dá 78 mil. É isso? Correto. Ele até ficou chateado, Nael, porque disse que era uma obra que estava com os preços muito apertados, já que esse recurso vinha por meio da Caixa Econômica. Ele disse, rapaz, eu ajudei tanto esse deputado e ainda ele vinha me cobrar para mim um percentual para mandar um dinheiro para meu município, que meu município está sofrido. Isso foi o que o prefeito me confidenciou. Ele chateado pela situação. As afirmações do empresário anexadas à sentença também foram feitas em acordo de colaboração premiada. O material foi enviado ao Supremo, mas nunca foi homologado. Emendas de Hugo Motta já apareceram em ao menos outras 2 contratações públicas sob suspeita de desvios. Piotr, só para a gente embarcar ali, pegar uma carona no comentário do Silvio, do bloco anterior, só para a gente lembrar que a cronologia dos fatos. Na última terça-feira à noite, o ministro Alexandre de Moraes oferece um jantar na casa dele com ministros do Supremo, com a presença do presidente do Senado, presidente da Câmara, também Hugo Motta. Ontem, o presidente da Câmara, Hugo Motta, dá aquela declaração que comentamos aqui, falando que não há presos políticos, não há censura no Brasil. Hoje é publicado, é divulgado esse vídeo do José Aloísio falando aí que Hugo Motta teria recebido 10% das emendas que foram destinadas à cidade ali na Paraíba. O que dá pra gente entender dessa cronologia dos últimos 3 dias, Piotr? Bom, vamos aos fatos. É um depoimento. Ele está ali comprometido em falar a verdade e vai ter que trazer evidências. Ele citou o presidente da Câmara, Hugo Motta. Então agora a defesa do Hugo Motta, no mínimo, tem que se manifestar. Independentemente de onde o processo inicial queira chegar, quem estava mirando foi citado um deputado federal que intermediaria a liberação de emenda com a contrapartida de receber 10%. Esse é um fato. Esse fato precisa ser investigado.
Simples, foi citado. Se por acaso a citação, por muito menos tem pessoas com 17 anos de prisão decretada pelo Supremo. Agora voltamos à questão cronológica. É incomum o presidente da Câmara participar desses jantares, até porque o presidente da Câmara se protege. Se ele não vai, ele não foi. Não indo, obviamente, você não tem que, digamos, dar boa noite aos esquisitos. Quando você não vai, você se preserva. Não quer dizer que você não vai ouvir recados, não vai receber recados, pressões, tá, tudo isso é do jogo da política. Mas estando lá, e um sujeito que, convenhamos, tem 35 anos, é isso, Silvio? 35 anos, é um sujeito jovem. Se você comparar a experiência do Arthur Lira com a experiência do Hugo Mota, você pode ser brilhante aos 35 anos, mas você jamais vai ter a experiência que você terá aos 45 anos, porque a experiência dos 45 anos depende de 45 anos de idade. Você pode ser um prodígio aos 35, mas não vai ter a experiência de um político que já viveu 40 anos como político. Isso é muito simples. Eu não sei se o Hugo Mota foi inocente ou se foi presunçoso ao ir a esse jantar. Porque ele poderia dizer não, poderia não ir, poderia não participar. Não faz muito bem. A viagem que ele vai fazer agora, porque ele está convidado pelo presidente Lula para ir para o Japão, é a mesma coisa. Vale a pena estar nessa viagem? Qual é o ganho? Eu tenho uma Câmara que está nesse momento discutindo o projeto de anistia dos partidos que apoiaram a eleição, que inclusive conseguiram essa votação expressiva que o Silvio já mencionou aqui, e eles querem discutir assuntos que são do Legislativo. Uma semana parado lá. Votaram agora, inclusive saiu agora, votaram o orçamento, e o Alcolumbre disse que foi porque a nova ministra de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, foi habilidosa. Não, é porque houve um acordo em relação à liberação de emendas, esse é o fato. Simples assim. Mas enfim, só para encerrar aqui o comentário. A questão de o porquê o Hugo Mota foi a esse jantar é uma coisa que precisa ser explicada. Mas enfim, é da escolha dele. O discurso que ele fez, se foi ele que escreveu, se não foi ele que escreveu, foi ele quem leu. E leu na cadeira de presidente da Câmara. Não é um discurso, eu vou lembrar de novo, que Ulisses Guimarães faria. De jeito nenhum. E ele que se comparar a Ulisses Guimarães levantando a Constituição. Gesto copiado do doutor Ulisses. Então, vamos ao ponto. 444 votos, né? Ele recebeu para ser eleito presidente da Câmara. Ele tem que explicar isso para 444 parlamentares. Deputados de vários partidos. Mas quem tem maioria hoje, quem tem gente para votar ali, não são os governistas. É de partido do Centrão e, sobretudo, a oposição. Bom, e a saída do deputado Eduardo Bolsonaro do Brasil virou um tema de conversas durante jantar na casa do ministro Alexandre de Moraes. Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, participaram do evento. Segundo o portal Metrópolis, relatos de ao menos 3 fontes que participaram do encontro disseram que Eduardo foi chamado por convidados de frouxo e de bananinha, apelido usado por opositores do deputado. Nesta quinta-feira, Eduardo Bolsonaro reagiu à chacota durante o jantar na casa do ministro. Nas redes sociais, o deputado, agora licenciado, escreveu: "Antes, minhas viagens eram motivo de piadas. Depois virou crime contra a pátria e agora piada novamente. Esses recadinhos não me parecem tão despreocupados assim. Soa mais como simulação de tranquilidade. Vamos ver quem ri por último", fecha aspas. Consta, eu quero te ouvir também sobre essa cronologia que a gente trouxe aqui, desde o jantar oferecido ali na casa do ministro Alexandre de Moraes, em homenagem ao senador Rodrigo Pacheco, depois do discurso de Hugo Mota. E também, Consta, eu quero te ouvir sobre o que disse agora Eduardo Bolsonaro, né, respondendo a essa questão da chacota, e o discurso também do presidente da Câmara, Hugo Mota, que negou que havia perseguição política no Brasil. Consta. Bom, nesse jantar indecente, nessa promiscuidade revelada lá no apartamento de Alexandre de Moraes, eu pelo menos descobri aqui o furo de reportagem extra, né, trago qual foi o cardápio. A gente descobriu que quem foi jantado foi o Hugo Mota. Né? É a única conclusão possível, e esse vídeo aí dá uma ideia do que aconteceu. Ele foi ali realmente um boneco de ventríloco dizendo que o Sarney e o próprio Alexandre de Moraes gostariam. Quanto à piadinha, né, do bananinha, usar essa expressão e falar que ele é frouxo, né? Bom, frouxo me parece quem se cerca atrás de decisões ilegais e vai perseguindo todo mundo, desde blogueiros, né, que eles tratam como tão irrelevantes, mas eles não conseguem dormir sem pensar nesses blogueiros, acesso à Interpol, a Interpol os ignora, vão várias vezes para os Estados Unidos, para a Espanha, pedir extradição, e ambos ignoram porque não reconhecem crime de opinião. Me parece que quem é covarde é o Alexandre de Moraes e seus jagunços. Agora, o Eduardo Bolsonaro tem um ponto: quem ri por último ri melhor. O mestre Augusto sempre lembra que não há ditadura, não há inversão de valores assim que dure para sempre. Hoje mesmo,
a congressista Maria Elvira Salazar e o McCormick mandaram uma carta para o Congresso americano e para a Casa Branca pedindo, né, apelando para que usem logo a lei Magnitsky, que é aquela bomba atômica que eles têm na mão, que o Trump pode apertar o botão vermelho e tornar da noite para o dia o Alexandre de Moraes um pária mundial. Ele não pode mais ter conta em banco, não pode mais ter uma vida razoável dentro do Ocidente, e esses congressistas estão justamente usando o caso do autoexílio de Eduardo Bolsonaro como uma evidência de que o Brasil já não é mais uma democracia e de que o Trump use essa arma para tentar reverter o quanto antes a situação. Aqueles que dizem que não há exilado, autoexilado numa ditadura, né, que isso é coisa de democracia, deviam lembrar que Chico Buarque e tantos outros artistas no regime militar que eles chamam de ditadura se autoexilaram na Europa. Do jeitinho que vocês gostam, eu vou trazer tudo de forma rápida, breve, bem objetiva. Rapidamente, só não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Pessoal, e dando início aqui já com as nossas informações, faço questão de trazer aqui o Eduardo Bolsonaro, que acaba de fazer uma revelação bombástica. Vocês sabem que o Eduardo Bolsonaro, agora nos Estados Unidos, ele tem acesso direto ao clã Trump, ele tem um acesso muito próximo, principalmente do filho do Donald Trump, e ele está tendo acesso ali a algumas informações. Isso aqui que ele acabou de divulgar, gente, é extremamente grave. Vejam só, aqui ó, Eduardo Bolsonaro prevê que os Estados Unidos não vão reconhecer eleições no Brasil se a oposição não puder participar. Ou seja, se Bolsonaro, tá, não puder participar das próximas eleições aqui no Brasil, corre um grande risco dos Estados Unidos não reconhecer essa eleição. Assim como aconteceu ali com a Venezuela, que a grande maioria dos países, dos grandes líderes mundiais, não reconheceram a vitória do ditador Nicolás Maduro, o mesmo pode acontecer aqui no Brasil, se a oposição não puder participar do pleito eleitoral com essas denúncias que vem acontecendo aí, gente, tá? É muito mais grave do que a gente imagina, gente. Assistam, porque é extremamente importante o que ele acabou de revelar aqui nesse vídeo. Vejam só. Não, o Alexandre de Moraes não esquece nem quando eu tô passando carnaval nos Estados Unidos. Mas vamos lá. Boa pergunta, Júlia. O caso do presidente Jair Bolsonaro é um caso notoriamente também ilegal e inconstitucional. É um momento que ele não estava no Brasil, que ele não era mais presidente, e quando aconteceram aqueles fatos de janeiro, ele estava tweetando, falando para as pessoas não fazerem aquele tipo de coisa. Então querem colocar ele para dentro de um processo, sem ter uma testemunha, né? Tem o Cid, que foi coagido durante a prisão, várias versões, são cerca de 11 versões dadas pelo Cid, onde ele foi ouvido pelo próprio juiz, e a lei brasileira impede, anula, na verdade, uma delação premiada em que ocorra a participação do juiz. Mas, mais uma vez, como estamos falando do todo-poderoso Alexandre de Moraes, para ele a lei não se aplica. Então aqui a gente escracha nos detalhes, né, mostra todas as situações que estão ocorrendo no Brasil. É complicado até para o estrangeiro entender esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo eles não duvidam, porque o Trump sofreu essa lawfare, ele sofreu com esse ativismo judicial. Então é perfeitamente sabido o quanto profundo pode ir essa perseguição. E, finalmente, a gente também fala da questão eleitoral brasileira, né, onde não existe democracia sem a participação da oposição. Na Venezuela, vocês viram, quando houve a pressão do governo Biden, né, e o Maduro resolveu fazer eleições, porque também ele precisava fazer, né, precisava dar um verniz de democracia para continuar vendendo petróleo para o governo Biden, ele concordou em fazer eleições com voto impresso. O que ele fez? Ele, no TSE que ele controla lá, né, lá se chama CNE, ele conseguiu colocar 15 anos de inelegibilidade em cima da Maria Corina Machado. Ainda assim, Maria Corina fez uma chapa junto com Edmundo Gonzalez, uma pessoa que não tinha uma projeção nacional, e ele foi eleito. Graças ao voto impresso, eles conseguiram fazer uma contagem paralela dos votos, né? Senão, seria um sistema muito semelhante ao brasileiro. O que a gente quer fazer, né? O que a gente leva de mensagem, tendo como exemplo esse caso da Venezuela, é que não é democracia, não há democracia onde não exista a plena participação da oposição. Se forem umas eleições onde você tira o líder das pesquisas, né, o favorito para ganhar a eleição, se você leva ele, né, a julgamento, a toque de caixa, né, sem direito à ampla defesa, onde os advogados dele não tiveram acesso completo a todos os dados da investigação, dentre outras irregularidades ocorridas dentro desse processo, não dá para dizer que isso é democracia. Eu consigo prever aqui para vocês, né? Espero que eu esteja errado, mas eu consigo prever aqui perfeitamente os Estados Unidos não reconhecendo uma eleição brasileira, e aí colocaria o Brasil, sim, o país inteiro, passível de sanções internacionais. Finalizo. Os Estados Unidos, né, por vezes, quando ele aplica essas sanções, ele é, no momento seguinte, acompanhado por União Europeia, por Canadá e outros países pelo mundo. Espero que isso não ocorra. Tá aí, gente do céu, vocês já pensaram se isso acontecesse aqui no Brasil? Tipo, se eles estão tentando derrubar a oposição, é isso que a gente está assistindo agora, né? Nesse momento, eles estão tentando derrubar, pelos motivos mais esdrúxulos possíveis, Jair Messias Bolsonaro. Imaginem só a seguinte situação: ter um pleito eleitoral em 2026, onde a oposição foi derrubada, que é o que eles estão tentando fazer agora neste exato momento, e ao que tudo indica,
vão ter sucesso, porque o que esperar de um STF onde a maioria dos ministros são indicados pelo PT, pelo Lula? Então, assim, até aí não terá novidade nenhuma. Agora, a novidade seria a reação dos Estados Unidos, né, com relação ao próximo pleito eleitoral, onde, sabidamente, a Justiça foi lá e derrubou a oposição, né? PT, Lula, Justiça, o Judiciário Brasileiro, um exemplo que eu estou desenhando melhor aqui para vocês entenderem. Então, a oposição vai lá, derruba Jair Messias Bolsonaro, e acontece um pleito eleitoral em 2026 que não tem o Bolsonaro, e a reação dos Estados Unidos, segundo aqui o Eduardo Bolsonaro, pode ser de não reconhecer a vitória da pessoa que vai vencer o Lula, ou o Haddad, ou o Gleisi Hoffmann, ou qualquer outro indicado pelo Lula. Essa pessoa pode ter assim, o seu pleito não reconhecido pelos Estados Unidos, pelo presidente dos Estados Unidos. Que bomba! E de quebra, se os Estados Unidos tomarem uma decisão como essa, de não reconhecer uma eventual vitória da esquerda, né, de um outro candidato aqui no Brasil, essa decisão dos Estados Unidos também pode ser seguida por União Europeia, dentre outros continentes, outros países. Gente do céu, o estrago que vai ser, tá, gente, se isso acontecer. E a gente vai estar aqui para acompanhar e trazer as informações aqui para todos vocês. E aí, gente, vocês acham que isso pode acontecer? Né, de repente, né, eles derrubarem a oposição, derrubaram o Bolsonaro, derrubaram Eduardo Bolsonaro, né? Eles querem derrubar a oposição a tudo e qualquer custo. Aí no pleito eleitoral de 2026, vamos dar um exemplo. Vença o Lula da Silva novamente, mesmo ele respirando às custas de aparelho, porque a saúde está bem capenga, a idade está bem avançada, igual o Joe Biden nos Estados Unidos. Aí vence, vou até bater aqui na madeira, isso não aconteça, gente, tá? Vença Lula da Silva. Vocês acham mesmo que os Estados Unidos vai reconhecer a vitória do Lula da Silva? Que, segundo os principais juristas aqui do Brasil, mais renomados, advogados, juristas renomados aqui do Brasil, parece que está tendo a articulação, né, entre o Executivo e o Judiciário para derrubar a oposição, segundo os maiores juristas do Brasil, tá? Coloca aqui a sua opinião, gente. Será que pode acontecer essa reviravolta dos Estados Unidos de não reconhecer uma eventual, tomara que isso não aconteça, vitória do Lula aqui no Brasil, e posteriormente seguido por outros países da Europa, por exemplo? Meu Deus do céu, aí seria muito, muito humilhante. Agora, gente, tá? Eu vou trazer aqui, eu faço questão de trazer esse vídeo pra vocês, porque como vocês bem sabem, o Hugo Mota, ele participou de um jantar na casa do Alexandre de Moraes, e ele simplesmente mudou da água pro vinho, gente. O homem mudou completamente, a ponto de fazer um discurso vexatório dentro da Câmara, e o Maurício Marcon pisoteou, gente, destroçou o Hugo Mota sem dó e nem piedade, principalmente pelo aquele momento em que ele diz que no Brasil não há presos políticos. Assistam, gente, é o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje. Vejam só. Hoje, durante essa sessão aqui na Câmara, onde se comemorava os 40 anos da democracia brasileira, o presidente Hugo Mota, de forma muito infeliz, leu um discurso que eu espero que não tenha sido escrito por ele. Nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Só queria chamar a atenção aqui pra vocês numa palavrinha que foi dita pelo Hugo Mota, que é essa daqui, ó. Prestem atenção. Vivemos mais as mazelas do... As mazelas. Quem que era? Quem que usava muito essa palavra? Mazelas. O Arthur Lira, né? Será que não foi o Arthur Lira que escreveu esse texto, gente? Porque essa palavra mazelas, quantas vezes nos discursos do Arthur Lira ele não dizia essa palavra mazelas? Tô com uma pulguinha atrás da orelha, gente, tá? Não me surpreenderia se fosse o Arthur Lira que tivesse escrito aqui esse texto. Não me surpreenderia. Continuando. Período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais. Quero deixar muito claro ao presidente Hugo Mota, a quem respeito, e trouxe alguns exemplos para que ele não fale mais uma bobagem dessa, porque é uma mentira. Quando ele afirma que não tivemos jornais censurados, não tivemos jornais censurados. Trago um exemplo aqui que os colegas podem ver. Censura de Moraes à entrevista Folha viola a liberdade de expressão, dizem especialistas. Folha de São Paulo. Um segundo exemplo, a Cruzoé quando fez uma reportagem sobre o amigo do meu pai, que se referia sobre corrupção no Supremo Tribunal Federal. Então, presidente Hugo, dizer que não tivemos jornais censurados é uma mentira. Segunda afirmação, nem vozes caladas à força. Nem vozes caladas à força.
Trago aqui reportagem da CNN que diz: Alexandre de Moraes ordena a suspensão imediata do X do Brasil. Não foram algumas vozes caladas à força. Foram centenas de milhares de vozes caladas à força sobre o pretexto de defender a liberdade. Mais uma mentira contada pelo presidente da casa. Depois ele diz: não tivemos perseguições políticas. Não tivemos perseguições políticas. Trago exemplos, presidente, onde países estrangeiros afirmaram que houve sim perseguição política. Poder 360 atrás. Espanha nega pedido do Supremo para extraditar Oswaldo Eustáquio. O motivo? Porque era crime apenas de opinião. Segundo exemplo, Estados Unidos nega extradição de Alan dos Santos. Também estava sendo processado por crime de opinião. Então, presidente Hugo Mota, dizer que não tivemos perseguições políticas neste país é uma inverdade. Depois ele diz: nem presos. Nem presos. Ora, presidente Hugo Mota. Ora, presidente Hugo Mota. O que dizer da Débora? Débora Rodrigues Cabeleireira, sem antecedentes criminais, presa preventivamente há 2 anos sem julgamento. Isso não é um preso, é o quê? Não é um ser humano. A Débora não é um ser humano. Os seus 2 filhos menores de idade que estão sendo ceifados do convívio da mãe. Como pode um presidente que representa essa casa tecer tamanha verdade do alto da sua presidência? E não parar por aí, senhor presidente. Temos Daniel Silveira, que foi preso por também crime de opinião. Ora, em que democracia um parlamentar sobe essa tribuna, dá a sua opinião, por mais absurda que seja, e é preso por isso? Em que democracia isso acontece? Em nenhuma. E nós temos também um ex-preso, o Clezão, que não está mais preso porque em Deus está agora, por causa de uma prisão injustificável de alguém sem antecedentes criminais, sem uma prova, sem ter quebrado nada, sem ter invadido nada, morreu na cadeia preso pelo absurdo do STF que nós vivemos. E para finalizar, o presidente Hugo Mota, em sua fala completamente infeliz, disse: nem exilados políticos. Ou exilados políticos. Ora, é um deboche à inteligência dos parlamentares e do povo brasileiro. Trago 2 exemplos. A juíza Ludmila Lins, exilada nos Estados Unidos desde 2022, que responde a inquéritos também no Supremo Tribunal Federal. E por último, como não lembrarmos do nosso colega deputado Pedro, mais votado da história desse país, Eduardo Bolsonaro, que teve que ser exilado porque a turma que se diz democrática queria pegar o seu passaporte e colocar ele na cadeia. O crime? Denunciar tais abusos que se tem até aqui nos Estados Unidos, para que alguém faça alguma coisa. Então, presidente Ícaro, para concluir a minha fala bastante triste, já que nós, nessa casa, em sua maioria aprovamos o presidente Hugo Mota, votamos nele e aí ele está, cabe a ele ter o mínimo de sensibilidade com as pessoas que estão sofrendo por causa desse regime autoritário que vive o país e respeitar a memória de quem também morreu por causa disso. Não será aceitável que um presidente da casa, ao lado do presidente do Supremo Tribunal Federal, profira inverdades. Nós defenderemos verdadeiramente a democracia e a liberdade nesse país. E não será o novo Goebbels, que irá contar 1000 vezes mentiras para que ela vire verdade. Obrigado. Gente, um dos melhores discursos do Maurício Marcon na tribuna, tá? No Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, sem a menor sombra de dúvida. Em um único vídeo, gente, tá? Ele derrubou todas as narrativas naquele discurso vergonhoso do novo presidente da Câmara, Hugo Mota, gente, tá? Ele simplesmente derrubou uma por uma as narrativas, gente, tá? E é só uma opinião minha. No meu ponto, eu acho, pode ser que não, mas eu acho que aquele discurso foi escrito pelo Arthur Lira, pelas palavras que tava ali, que, né, a gente lembra muito, né, dos discursos do Arthur Lira. Pode ser que eu esteja errado, gente, é só uma opinião, tá? Coloca aqui embaixo se vocês também pensam da mesma forma. Mas antes de partir para a próxima informação, gente, tá? Uma coisa que tá me encasquetando aqui na cabeça, gente. O que é que aconteceu nesse jantar na casa do ministro Alexandre de Moraes, que o Hugo Mota, sim, se transformou da água pro vinho, gente, tá? Vocês se lembram das últimas falas do Hugo Mota, né? Das últimas coletivas de imprensa, das últimas entrevistas, sempre assim, alinhado com a Constituição, com o certo, com o correto, né? Disse que tava, sim, tinha possibilidade do projeto da anistia ser colocado para votação, e assim, a questão do presidente, né, da Comissão de Relações Exteriores, falou, olha, eu não posso fazer nada e vai ser o Eduardo Bolsonaro, sabe, assim, muito correto, muito certo. A gente tava até assim meio, parece que a gente tava num sonho, tá, num sonho, parece que a gente saiu, gente, tá, do paraíso e foi para o inferno em questão de horas, porque o que é que aconteceu durante esse jantar na casa do ministro Alexandre de Moraes, que o Hugo Mota mudou completamente o seu viés? É isso que eu não tô entendendo, gente, tá? Coloca aqui a sua opinião. O que é que aconteceu durante esse jantar? Parece que... Será que levou um choque? Será que aconteceu alguma coisa? Porque não tem, gente. Mudou drasticamente da água pro vinho. O homem. O que é que aconteceu? O que ele bebeu nesse jantar? O que ele comeu, gente? Eu tô aqui já entrando em parafuso, porque, assim, é uma mudança drástica de uma hora para outra. Eu tô impressionada.